E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tocando ficha? Deixa eu abrir o nosso arquivo aqui. A gente estava vendo o Egito, é isso? Isso, nós chegamos a terminar. Eu não lembro exatamente onde a gente parou. Qual foi a última anotação de vocês, galera? Me digam aí o que anotou assim no caderno como último elemento. Do Antigo Império, perfeito. Passando aqui então, a gente viu isso, e não somente do Antigo Império, né? Quando a gente falou da sociedade, quando a gente falou da economia, da religião politeísta e tudo, na verdade isso vai fazer parte de toda a história do Egito. Perfeito? Aí eu falei para vocês que, devido a um processo de crise de produção, o faraó perdeu o poder, inaugurando um chamado período intermediário, né? Sim ou não? Perfeito. Uh, então é isso. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre o Egito em um canal. Só um pouquinho, tô coceando no olho aqui. Ah, que saco. Me ataquei na rinite agora de tarde. Uma vez eu tava vendo um documentário, galera, num canal chamado Discovery Civilization. É um canal muito legal, assim, que saiu. Simplesmente saiu aqui da Sky. Ao contrário do History, né? Que só fica passando documentário de vendendo bugiganga, a gente já falou disso, né? Do trato feito e tal. E agora tem aquele Quem Dá Mais, né? Ora, aquele Quem Dá Mais, nada a ver. Os caras abrindo uns depósitos lá nos Estados Unidos e tudo. Pegando umas porcarias, assim. Desde quando aquilo é história, né? Canal meio estranho. Ah, e esse documentário, ele relatou, né? Eu achei muito legal. Nunca tinha visto isso, né? Só tinha lido. Só um pouquinho, galera. Tá me dando uma agonia, talvez, de espirro. Deixa eu ir ali no banheiro. Vou pegar um papel higiênico.
Então, pela primeira vez eu vi, né, desse documentário, voltando, então, desculpe. ah, o cara entrou numa tumba, assim, e começou a relatar, né, a história, assim, da dinastia e tudo. E naquele hieroglifo específico que ele estava falando, estava descrito o movimento, aquilo que eu disse para vocês, né, que acontece canibalismo durante esse período chamado de primeiro período intermediário, né, colocando fim ao antigo império, inaugurando 200 anos, mais ou menos, galera, em que o poder se descentraliza. Essa é a marca dos períodos intermediários, tá? Os faraós perdem, portanto, o poder volta na mão daqueles chamados nomarcas, aquelas aristocracias locais. Mas, passado então esses séculos, acontece um novo movimento de centralização. Então, eu quero que vocês coloquem no slide 11 esse novo movimento de unificação. Não precisa gravar o nome do Fali, tá? Mentuhotep II e tal. Primeira coisa que tu tem que saber é que há uma mudança de capital. A primeira capital é Memphis, né? Mas não que tu vai ter que saber o nome. O que eles vão te dizer é isso. Ah, houve uma mudança, inclusive, do centro político no Egito. Houve, tá? A partir de agora é a cidade de Tebas. E slide 11, portanto, coloca aí, né? E de novo o poder volta a ser centralizado, isto é, Mentuhotep, o povo era um monarca muito poderoso que decide, com o passar do tempo, reorganizar um processo de tomada de poder e recentralizar o poder no Antigo Egito, pondo fim, portanto, a esse período intermediário e inaugurando o período, então, do chamado, né, que nós historiadores chamamos de Médio Império, perfeito? E qual é a marca desse período que cai no vestibular? É aquilo ali que tu tá vendo com uma seta vermelha, ó. A famosa invasão dos chamados Ixos. Esse longo período que tu tá vendo ali pela nossa linha do tempo, né? Ali no Médio Império do ladinho, algo em torno de uns 500 anos de história. Ele vai findar, galera, depois de 500 anos desse Médio Império. Tá, ô Sori, como é que é a economia? A economia a gente já falou, segue a agricultura, aquilo tudo que a gente debateu antes. Aquilo que a gente debateu da sociedade egípcia não é só do Antigo Império. Caracterizará todo esse período da história egípcia. Claro, com algumas especificidades que daí que a gente entra. No Antigo foi isso. No Médio agora vem esse elemento que eu estou te dizendo, que é um elemento diferente. Então, o que aconteceu que é cobrado relacionado ao chamado Médio Império? A famosa invasão dos povos Ixos. A invasão dos Ixos, galera. E do lado de Ixos, tu pode colocar estrangeiros, tá? Ixos significa estrangeiro. E o que caracteriza daí essa invasão Ixa, galera? O domínio deles sobre algum vizinho tá fazendo uma martelada aqui. O domínio deles, galera, sobre o norte, sobre a região lá do Delta, né, do sul, desculpa, do Baixo Egito. E, claro, então, o que significa? Esses Ixos, galera, não dominaram todo o Império, eles dominaram somente a parte do chamado Baixo Império, o chamado Delta, isto é, o norte do Egito. Tá? E durante esse período, portanto, produto disso, tu coloca consequência, segundo período intermediário. Entenderam? Ué, voltou o som? Beleza. É que eu não desliguei. Beleza, galera. Vocês estavam ouvindo as marteladas aí ou não chega a afetar vocês? Ah, que bom que tá fraquinho. Que um pouquinho mais forte, mas também não é algo que atrapalha tanto. Beleza, então, povo. Tá? Isto é, a invasão desse povo sobre a região do Egito, motivando uma dominação desse povo nessa região do chamado Baixo Egito, lá no norte do Egito, vai mais uma vez inaugurar um período de descentralização. Os faraós, na verdade, perdem o poder. A verdade é que ficam faraós lá na região do chamado Alto Egito, né, lá no sul. Mas a gente configura um momento de intermediário de novo, isto é, não são os egípcios que controlam o império.
tá? E ao lado dessa invasão dos Hicsos, isto é, eles invadem e dominam essa região norte. Ô, senhor, mas quem são os Hicsos? A gente diz, galera, para vocês que são povos indo-europeus. A consequência, Fabiane, foi a dinalização central, foi a dinalização, era para você, era para você são povos fabianos, vocês povos galera, Fabiano, vocês povos são povos fabianos, vocês povos são povos galera, para você, para você, para você, vocês povos são povos fabianos, vocês realizações criou, te diz, a consequência são consequências que para você são galera, vocês que para você são galera, vocês que para você traz você europeu, povos você traz você europeu, povos você traz você fabiano, é a origem dos judeus. E aquela região ali, galera, de Palestina e Israel, ela é uma região pobre, né? É uma região assim, como é que eu posso dizer para vocês? Com uma natureza inconstante, né? E justamente produto disso, galera, no processo de invasão dos Hicsos, os hebreus se aproveitam desse momento e migram, galera. Acontece a migração dos hebreus para a região ali do norte do Império Egípcio, isto é, eles migram junto com essa invasão. Então eles não invadem, tá? Não são eles que dominam os egípcios, bem pelo contrário. Com o processo de inauguração, então eu quero que vocês passem aí para o slide 12, povo. Com o processo de inauguração do chamado Novo Império e a recentralização, isto é, recentralizam o poder na mão do faraó e eles expulsam o povo. Os Hicsos daquela região norte, os egípcios, né, reunificando mais uma vez o Império e inaugurando o momento do maior esplendor do Império Egípcio, chamado de Novo Império. Aí que acontece, galera, olha ali, ó, o terceiro tópico que eu botei para vocês. O processo de cativeiro dos hebreus. A escravização, galera, desses hebreus que haviam migrado. São expulsos os Hicsos, e esses hebreus, esses estrangeiros que invadiram o Egito ali junto, né, que migraram para ali, são escravizados, galera. Agora nós vamos avançar, né, nos outros povos do Oriente, e aí, por exemplo, tu entende a história do Moisés, né? Olha o nome dele, Moisés. Não sei se tu te deu conta, por exemplo, aqui no Novo Império, o faraó mais famoso, assim, e quem sabe dizer o mais poderoso dos faraós do Egito, é um cara chamado Ramsés, galera. Talvez em algum filme sobre o Egito e tudo mais, vocês já tenham ouvido falar do nome dele. Só para te dar um paralelo, né? Moisés, galera, é um nome egípcio, tá? Remonta, portanto, à origem do Velho Testamento, não a origem, né? Já um momento desenvolvido, a origem está lá na origem do mundo do Velho Testamento, mas o momento do famoso episódio chamado de Êxodo, tá? O Êxodo foi o retorno dos hebreus, galera, deixando de ser cativos no Egito e retornando à região da Palestina. Aí acontece o famoso episódio da abertura do Mar Vermelho, mas que daqui a pouco a gente conversa quando falarmos dos hebreus. Então, só para te lembrar, então, o que acontece? O cativeiro dos hebreus, eles migraram durante aquele período intermediário, o segundo, né? E são escravizados quando os egípcios retomam o poder, inaugurando o chamado Novo Império. Perfeito? Sim ou não? Coloquem sempre no chat, galera. Quando eu perguntar sim ou não, eu peço que vocês participem ali no chat, que daí a gente vai interagindo. Que eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando e tal, beleza? Só um pouquinho. Eu tinha servido um chimarrão ali e deixei ele servido. O êxodo se deu aqui nesse novo império, tá? Eles são escravizados aqui quando se inaugura esse novo império, ali por volta de 1580, 1550 a.C. O êxodo ele acontece mais ou menos por volta de 1200 a.C. Mas tu não precisa gravar esse tipo de coisa, é só tu saber que o êxodo está dentro do novo império. Mas agora, o êxodo, na verdade, é algo muito mais da história dos hebreus e não aqui dos egípcios. Mas só para tu saber que foi agora que aconteceu esse papo. Aqui que se deu a escravização egípcia sobre os hebreus. Haverá daqui a pouco uma escravização mesopotâmica sobre os hebreus, que é o famoso cativeiro da Babilônia. Esse vocês conhecem, né? Que a gente conversou lá dos caldeus, lembram?
Isso, é isso aí. Então, qual é a marca, galera, desse período aqui, do Novo Império? Primeira coisa é o auge, tá? O auge do Império Egípcio. Segundo ponto que tu tem que saber, o Egito muda sua característica, galera. Durante o chamado Antigo e o Médio Império, o Egito não tinha uma característica, por exemplo, assim, de expansionismo. O Egito era meio isolado, naturalmente isolado do território africano. A partir, galera, do Novo Império, o Egito passa a promover processos de expansão territorial e invasão de antigos amigos comerciais, como, por exemplo, a região lá de algumas cidades fenícias, né? Um pedaço do mundo palestino. Então, os egípcios eles passam a promover processos de expansão territorial dentro da África, dominando reinos vizinhos que existiam ali e que eram parceiros antes do Egito. Então, o Egito, galera, não é caracterizado assim, a sociedade egípcia é caracterizada por um militarismo. Falso. Se a gente pegar o Antigo e o Médio Império, é falso. Agora, se nós pegarmos o Novo Império, é verdadeiro. Então, quando vocês estiverem fazendo os testes sobre essa parte, só tu cuidar da generalização. Durante toda a história do Egito, não, apareceu todo, a gente já fez aquele teste, né? Apareceu todo, liga o teu alerta, que é o jeito de te induzir ao erro. Perfeito? Só para vocês pontuarem. Então, qual é a primeira marca? Agora nós teremos esse expansionismo e um certo militarismo. Segunda marca, galera, veio é aqui que aconteceu esse papo do cativeiro que tu tá vendo. Mas a grande questão do chamado Novo Império Egípcio para vocês está grifada em vermelho ali, ó. A figura do Amenófis IV, ou o chamado Akhenaton, galera. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ele vai se rebatizar, né? Troca o nome de Amenófis IV para Akhenaton, que a gente pode traduzir assim como sendo filho de Sol, galera. Filho de Atom, filho do Deus Sol. Qual é a marca, galera, do Amenófis IV, do Akhenaton que tu estás vendo aí no nosso chat? Tu coloca ali do lado, tá vendo? Uma reforma monoteísta, isto é, ele vai impor o monoteísmo ao Império Egípcio. Perfeito? Como assim, só? Galera, ele é um faraó que vai promover uma reforma religiosa no Egito. Tô todo desgraçado da renite. Desculpa, galera. Eu não sei porque que me atacou. Aham. Ah, é um saco, né? Sim, a gente tem um monte, né? Tem um monte de pessoa que tem. Que saco isso, cara. Mas aqui tudo bem, né? Aqui em casa tudo bem, pega um papel, tô aqui e tal. Pior é no curso, né? Quando eventualmente a gente tem rinite na rua, né? Ah, por quê? Bom, desculpa, né? Vocês vão ver que pessoalmente é bem normal essas minhas viajadas, assim, ó, refletindo onde é que eu tava. Pô, ah, por que esse faraó, assim, numa sociedade milenar, caracterizada pela crença em diversos deuses, a gente viu, né? Politeísmo. A marca daquele politeísmo também específica da religiosidade egípcia, o antropozoomorfismo. Até nos nossos slides anteriores ali tem representação, né, do momento do julgamento de Horus, que para passar lá para a vida eterna tu colocava o coração do cara numa balança, né, e do outro lado da balança tava uma pena. E aí, e aí se pendesse a balança pro lado do coração, é porque tu não teve uma vida justa e portanto tu não tinha vida eterna, né? Então era necessário o equilíbrio entre o teu coração e o peso de uma pena, né? Ali tu vê naquele julgamento o antropozoomorfismo. Os deuses representavam com forma humana e animal ao mesmo tempo, tá? Uh,
A pergunta que fica é essa, né? Poxa, o que deu na cabeça desse faraó, né? Para ele tentar promover, né? Promover uma reforma de caráter monoteísta. O único Deus que passa a ser permitido dentro do Egito, galera, é o Deus Sol, tá? Atom. E ele, portanto, o faraó, também era uma divindade, aquilo que nós conversamos, né? Tá, senhor, não é um monoteísmo, mas um dualismo. Não chega a esse nível, no sentido de que ele é um representante, ele é filho do próprio Deus, né? Trocando o próprio nome. Por que fazer isso, né? É uma pergunta que eu tenho certeza que vocês ficaram, tá, mas peraí, por que isso? E se tu parar para pensar, galera, é bem fácil de vocês entenderem. A sociedade egípcia tinha o seu poder assentado numa lógica teocrática, né? As teocracias do Oriente que a gente já conversou. Isso significava, galera, que os funcionários, desculpa, deixa eu usar uma palavra melhor, que os representantes de organizações relacionadas ao mundo da religião, né? Os sacerdotes, que nós vimos lá na pirâmide social, eram pessoas, galera, extremamente influentes, extremamente poderosos em âmbito, inclusive, político, né? Se uma sociedade se fundamenta em elemento divino, aqueles que conversam com o mundo divino, aqueles que têm esse contato com o mundo divino, são pessoas extremamente poderosas. E esses sacerdotes, galera, acabam tensionando, de certa maneira, o poder do faraó, né? O faraó, ele lidava, o faraó era uma divindade e tudo mais, era o mais poderoso de todos, mas o faraó lidava com relações de poder. Vocês entendem isso, né? O poder, ele não existe, não importa qual seja a sociedade humana concentrado somente numa pessoa. Uma sociedade é composta por diversas instâncias de poder, né? Aquela melhor, vamos dizer assim, aquela melhor organizada vai ser aquela que vai tomar um poder para si, né? Então o objetivo de Amenófis IV, galera, o objetivo desse faraó era justamente enfraquecer essas tendências de descentralização na figura dos sacerdotes, mas não somente dos sacerdotes, galera. A aristocracia egípcia, os nomarcas que a gente conversou, eles acabavam sendo poderosos se relacionando com esses sacerdotes e com essas questões das diversas divindades. Em que sentido, povo? Cada pequena região, por exemplo, tinha uma adoração mais potente a um determinado deus. Isso é normal, por exemplo, em qualquer sociedade de lógica politeísta. Claro que existe toda uma hierarquia indiscutível em relação a essas divindades, mas existe também aquela especificidade local. E isso, por exemplo, a gente pode ver em nós, aqui, nós do nosso monoteísmo. Porto Alegre, galera, não é Porto Alegre e outras cidades que são banhadas por rio, galera, ou por mar, não tem como uma de suas santas, né, defensoras e, portanto, homenageadas à figura da Nossa Senhora de Navegantes? Sim ou não? Coloquem aí no chat para a gente ver. Vocês estão ligados nessa vibe, por exemplo, cada cidade tem uma relação. Se tu pega uma cidade que não tem rio, não tem nada, galera, Nossa Senhora de Navegantes, ela não tem aquela importância naquela cidade, né? Outra coisa, galera, há os santos padroeiros de cada cidade, né? Desculpa a minha falha. Mas alguém de vocês aí, inclusive, pode me ajudar. Desculpa a minha falha, como eu não sou religioso, né, galera? Eu acabo não dando importância a alguns elementos, assim. Mas eu acho que a própria Navegantes, que é também a santa defensora da nossa cidade, né? Ou é a Virgem Maria mesmo, que é a nossa padroeira porto-alegrense aqui, você sabe? Alguém sabe? Ou aqui no grupo, nos nossos 16, entre nós 16 aqui não temos nenhuma pessoa. Não sabe também, Fabiana? Eu acho que ninguém de nós sabe, né? Mas beleza, é um detalhe, só pra gente pensar, só pra vocês pensarem isso comigo. Sei não, eu também não, Sofia.
Ó, vocês estão tudo no meu time, mais ou menos e tal. Mas volta e meia aparece na TV as procissões, isso e aquilo, e aí a Cristina Ranzolin lá no Jornal do Almoço fala, ó, essa é a nossa santa padroeira. Eu não sei se é a própria Navegantes, ou se dentro do catolicismo, obviamente, né? Ou se daí ou é a Virgem Maria, enfim, alguma dessas santas bem poderosas aí é a nossa padroeira. Percebe que isso, galera, de certo modo, é um resquício, é uma ressignificação dessas coisas que existiram antes na história. Ah, como assim, senhor? Exatamente assim. É, né, Fabiano? Talvez seja o próprio Navegantes, né? Tu entende, galera? A história, povo, a história ela não simplesmente some. O cristianismo, galera, nesse momento que nós estamos aqui conversando, ele não existia. Não havia essa religião. Quando surgir o cristianismo, ele surgirá de um grande sincretismo dessas religiosidades anteriores, nos lugares onde ele vai surgir. Eu vou conversar com você sobre isso, tá? Então percebe que isso é um certo. Os professores de história, galera, eles usam a expressão residualidades, né? Resíduo, né? Algo que fica ali, aquele resto, né? São as residualidades da história, galera. Só para tu entender assim exatamente o que eu estou querendo conversar contigo aqui de uma forma prática. Então as regiões, galera, elas tinham alguns deuses específicos. Então qual foi o objetivo do Amenófis? Fragilizar essas tendências de descentralização e concentrar amplos poderes na mão deles. Então, a partir de agora só tem um Deus, mano. Tem uma notícia para dar, eu sou um filho desse Deus. Eu represento isso e a partir de agora não pode mais nenhuma outra divindade. E aí, galera, ele proíbe o politeísmo. E o único Deus permitido passava a ser o disco solar, né, o Sol. Vocês entendem, então, o objetivo dessa reforma? Não é uma reforma, porque agora só existe mesmo um Deus. Não. A religião aqui está absolutamente misturada com as relações políticas. E mesmo hoje a gente sabe que, embora haja um Estado laico, né, chega a dar uma coisa de falar isso, mas tudo bem, sim, temos. Né? Tu sabe que a religião é muito importante para compor as relações de poder no nosso país. Aqui no Egito, então, bom, era uma relação absolutamente misturada. O Estado não era laico. Perfeito? Então, na medida em que ele fortalece essa noção de um só Deus, ele fortalece a si mesmo, fragilizando a aristocracia e os sacerdotes, que tensionavam algumas vezes a figura desses faraós. Perfeito? E aí, galera, foi tão traumática essa imposição desse monoteísmo, né? Ele destrói os outros templos, ele persegue, ele vai prender as pessoas que tentavam se opor a isso. Foi tão traumático isso para o Egito, galera, que passado o governo dele, né, após a sua morte, os egípcios tentaram apagar da história do Egito a existência desse faraó, galera. E de uma forma muito prática para a sociedade egípcia isso se dava. Nós temos que desmanchar tudo aquilo que tem o nome dele. A concepção materialista deles, né, que a gente conversou, eles levavam o mini-mundo para a tumba, porque para eles, para a continuidade da vida, tinha a ver com essa coisa material, e por isso as mumificações, por exemplo, né? Então, galera, era simples, era simplesmente tu apagar a existência desse cara naquilo que estava registrado, naquilo que era material, e assim ele sumiria da história. Então, por exemplo, numa linha do tempo, às vezes em hieroglifo escrito numa parede, eles iam lá, galera, e apagavam. Simplesmente apagavam o intervalo que dizia respeito ao governo do Amenófis, tentando apagar da história esse intervalo em que um cara impôs o monoteísmo. Mas agora tu está preparado para o teste, por exemplo, que vai dizer assim, durante toda a história do Egito, eles são politeístas. Não, olha como todo não funciona. Houve uma tentativa, houve uma reforma monoteísta durante o governo de um faraó. Boa parte da história do Egito foi monoteísta falso, foi um somente faraó. Vocês entendem? E aí é um elemento que cai em prova para vocês, porque é bem específico do povo egípcio. Tá? Essa reforma monoteísta. E aí vocês vão ver comigo, os hebreus são o único povo monoteísta da antiguidade. Mas depois a gente fala lá dos hebreus. Agora os egípcios fizeram essa reforma durante o intervalo do governo do Amenófis, do Akhenaton. E aí a última marca, tu tá vendo aí no slide, né, galera? Uma coisa incrível, assim, a gente estuda o Egito. E qual a marca do Egito? Cara, por incrível que pareça, esse império tão grandioso, galera, ele passou por aquelas sucessivas dominações que tu tá vendo ali. Primeiramente, por volta do século VII, por volta não, né, galera? No século VII, nos anos 600 antes de Cristo, os assírios dominarão eles.
Nos anos 500 a.C., galera, os persas dominarão o Egito. A partir dos anos 300, né? Os macedônicos que haviam dominado a Grécia dominam também o Egito, galera. E aí, a partir de 140 a.C., vai ser o momento daí dos romanos dominarem esse Império Macedônico, uma parte pelo menos grande dele. E aí, galera, uma dominação, por exemplo, romana sobre essa região. Então, galera, a história do Egito ela termina a partir como um grupo independente. Claro que teve momentos de intervalo entre essas dominações, mas a gente pode pensar que a partir dali dos anos 600, 500, 300, 400, né, 400, 500, 400, 300, né, estamos chegando perto do zero. O Egito vai passando por sucessivas dominações dos povos orientais e inclusive ocidentais. Bom, dá para pensar macedônicos como ocidentais, mas sobretudo daí o romano, né, quando dominam o Egito. Terminando assim a história do Egito Antigo, galera. Uma coisa incrível, né? Poxa, como é que um povo tão grande, né, Sor, ficou assim, dominado? É realmente muito difícil, galera, da gente entender e dar uma explicação precisa, assim, poxa, foi por isso, isso e isso. Né? Um dos impérios mais incríveis da humanidade. Ele tem um final da sua história, portanto, passando por sucessivos povos que passam a dominar essa região, beleza? Povo, eu enviei para vocês os outros slides que a gente vai usar, persas e tudo mais. Ótimo, eu tinha essa impressão que eu tinha mandado todos ali. Eu acho que o nome é assim, Fernando: persas, hebreus e fenícios. Acho que o primeiro nome está fenícios. E aí eu vou abrir ele agora para a gente continuar os outros povos. Foi essa a história do Egito. É fenícios, hebreus e persas, o nome do arquivo. Deixa eu abrir aqui. Abram aí. E o primeiro slide são os fenícios. Só um pouquinho. Abriram aí, povo? Sim, todos. Foi. Então, galera, nós vimos o Egito e a Mesopotâmia. Que são os berços da civilização. E agora a gente vai terminar, né? Entre hoje e o início da nossa próxima aula, para depois entrar na Grécia e em Roma, a gente vai terminar a galera vendo os outros povos. Só um pouquinho que eu tô quase espirrando aqui. Obrigado. Espero que não, objetivo. Espero que seja só uma rinite.
Do lado de Fenícios, galera, vocês coloquem aí. Pode falar. Enquanto vai acalmando aqui. Ah, tá certo. Tudo bem, professor? Leandro, saúde. Primeiro, tá me ouvindo aí, né? Só pode fazer um sinal de positivo que eu tô te vendo. Valeu, tá aí. Não é nada aí, é só a tua renite, aquela que tu lava com como é que é? Com soro fisiológico, né? Prof. Ritter, só para te explicar uma coisinha assim, ó, no alto, à direita, tá? No teu Paltalk, tem 3 tracinhos. Tá? Isso agora eu passei a te colocar como super administrador. Tá? Se tu clicar lá no alto à direita, naqueles 3 tracinhos, aí o pessoal já vai acabar sabendo aí também, tá? Vai aparecer mostrar o console do administrador. Tá vendo? Clicar lá naqueles 3 tracinhos, aparece mostrar o console do administrador. Enxergou? Bem embaixo do X. Tem 3 tracinhos. Tá? Clicando ali no mostrar o console do administrador, tá? Ele vai abrir uma nova janela para ti, que tem o YouTube. Tá? Se tu clicar no YouTube, tu pode pesquisar vídeos do YouTube, qualquer material que estiver disponível no YouTube e compartilhar durante a tua aula. Tá? Então é uma ferramenta aí, caso tu queira passar algum vídeo para o pessoal, alguma coisa que esteja... Tá me ouvindo? O áudio corta, a internet está caindo aqui. Tá me ouvindo bem agora? Tá. Então, depois eu vou te explicar essa ferramenta que tu pode compartilhar qualquer material que tiver no YouTube, vídeos, para engrandecer a tua aula aí, se tu quiser fazer alguma coisinha através dali. Tá? Ou depois mesmo tu pode testar. Entra naqueles 3 tracinhos, lá em cima, mostrar o console do administrador, YouTube, e aí ele te possibilita visualizar o YouTube ao mesmo tempo que tu está dando aula. Tá bom? Mas aí depois eu posso explicar isso aí ao longo da semana. Tá bom? Boa aula aí, desculpa interromper. Boa aula a todos vocês. Ô, galera, vocês ouviram o Leandro? Tá, maravilha. Eu não estava ouvindo ele, eu ficava cortando aqui para mim. Então ali eu tava vendo ali, né? Eu tô vendo esse console, daí tem lá YouTube, significa que eu posso ver, digitar qualquer vídeo para botar para eles aqui junto, é isso? Maravilha. Beleza. É um é uma boa ferramenta aqui para a gente trazer alguns videozinhos quando for o caso. Vou até dar uma olhada e ver se tem algumas coisas boas para a gente complementar a nossa aula. Beleza. Então tá, povo, voltando ali então. Ah, beleza, barbada.
Obrigado. Então, voltem ao nosso slide 1 ali, galera. Figura dos fenícios. Como eu tinha dito para vocês, lá em relação à Mesopotâmia, coloca do lado de fenícios, atual Líbano. Tá? Isto é, a Mesopotâmia tu sabe que é no atual Iraque. O Egito é no Egito atual, óbvio. E os fenícios, galera, daí agora o nome não liga nada, né? Hoje não existe um país chamado Fenícia. Hoje, galera, o centro inicial que tu tá vendo ali em verde, ó, Biblos, Sidon e Tiro, essas são as principais cidades, estado, fenícias. Então, galera, do lado de Fenícios, tu bota atual Líbano, tá? E uma das marcas, galera, esse slide inicial, com esse mapa grande aí, ele já tá te contando, tá? O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que nós estamos falando do povo caracterizado pelo comércio, galera. Eles vão viver de agricultura? Não. Os fenícios vivem, e os fenícios são caracterizados por ser os povos comerciantes da antiguidade. Passem já para o slide número 2, para vocês enxergarem. Tá? Então, qual é a marca da civilização fenícia? Cidades-estados, não acontece nunca o Império Fenício. Cada cidade-estado é absolutamente independente uma da outra, mas eles compartilham cultura. Por isso nós podemos dizer que eles são fenícios, tá? A civilização fenícia, tá? Como tu tá vendo olhando o mar Mediterrâneo, há vários pontinhos ali no nosso slide anterior. Então, qual é a característica que nós temos? Nós temos um espalhamento por volta do mar Mediterrâneo, portanto, em constante contato com esses outros povos da antiguidade que nós estávamos conversando, através da atividade comercial. E aí, cidades fenícias que vão sendo fundadas até, né? Se tu olha o mapa, volta no slide 1, assim, para a gente olhar junto. Lá em Gadir, galera, que está escrito, ó, nós estamos lá na Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal. Especificamente ali, né? Região da Espanha. Mas tu percebe que há no norte africano cidades fenícias, e a mais importante, a famosa cidade fenícia no norte africano, a cidade de Cartago, galera. Uma colônia fenícia, portanto, que terá uma relação que daqui a pouquinho, na semana que vem, nós vamos conversar, que é o processo de contato entre os cartagineses e os romanos, e a história daí da Roma Ocidental. Então, qual é a característica do fenício? Comerciante. Passem para o slide 2 de novo. E desse comércio é que vai ter uma elite, povo. Uma elite que é controladora dessa sociedade. E é por isso que usamos a palavra da relação de poder dos fenícios, talassocracia. O que é talassocracia? Talasso, do grego povo, é mar. Tá? Cracia, kratos, poder. O poder que vem do mar, isto é, o poder que vem, né, que é emanado pelos ricos comerciantes fenícios. Ao contrário, portanto, do Egito e da Mesopotâmia que estávamos conversando, oi? Aham. Ao contrário, galera, de ser uma sociedade, portanto, pautada pela ideia da agricultura, na Fenícia, galera, é o comércio e a atividade dos caras. E aí eu quero que vocês, inclusive, passem já para o slide 3. Se eu tivesse passando esse slide normalmente, né? Agora está na mão de vocês, daí a relação é diferente. Eu apertaria assim para dar aquele efeito e aí aparece ali, ó. Os fenícios, justamente pela atividade comercial como marca deles, eles vão inventar uma outra forma de escrever, galera. O hieroglifo egípcio, a cuneiforme mesopotâmica, ela não se encaixava bem com a necessidade dinâmica dos comerciantes fenícios. Então eles desenvolvem um alfabeto fonético, um som, um símbolo. E a união desses sons e dos símbolos, a formação das palavras, galera. É a nossa forma de escrever. Nós usamos o alfabeto, portanto, de origem fenícia, que foi adaptado pelos gregos. Como assim, senhor?
Esses símbolos que tu está vendo ali no nosso slide número 3, eles são as consoantes, galera. Que os gregos vão ter as consoantes deles também, né? O alfa, beta, gama, aqueles bagulho tudo lá, aquelas letras gregas loucas que a gente usa hoje, sobretudo para símbolos de fórmulas de matemática, química, física e tal. Era o próprio alfabeto deles, né? Só que os gregos é isso. Os gregos acrescentam, galera, vogais. Na língua fenícia, somente as consoantes ali estavam. Imagina que língua truncada, né? Falada, truncada, assim, cheia de consoantes. Pois os gregos, então, adaptam a realidade deles, percebe o contexto. Pois os gregos, então, galera, eles complementam com as vogais que a gente estava falando. Olha, daí caiu, acredito que vocês devem ter uma pequena diferença em relação ao momento que cai. Estava falando para vocês, olha o contato, por exemplo, cultural entre fenícios e gregos, tá? Eu lembro, galera, que eu sempre me perguntava assim, por que que, por que que o lugar onde se guarda os vídeos é a chamada videoteca? O lugar onde se guarda as pinturas são as famosas pinacotecas, né? E eu me perguntava assim, por que não é livroteca, né? De onde vem biblioteca? Era uma curiosidade que eu tinha, assim, mas eu nunca conversava com um prof de português, né? Sempre esquecia, assim, e nunca fiz pesquisa profunda, nunca tinha feito uma pesquisa profunda na internet, assim, para saber. Mas eu lembro que era uma curiosidadezinha que eu tinha na minha cabeça, assim. Até que um dia eu estava lendo um livro sobre os fenícios para dar aula, né? E aí, galera, voltem lá no mapa, só para vocês enxergarem. Volta lá no slide número 1. Olha o nome da primeira cidade que está lá assinalada em verdinho. A cidade de Biblos. Os fenícios, galera, vendiam o papel que os gregos usavam para escrever. Os gregos compravam dos fenícios a matéria-prima para escrever. E de onde vinha? Vinha de Biblos, galera, as folhas. Com o passar do tempo, eles passam a chamar de o lugar de onde vem aquele material que eles usam, os Biblos, né? Daí que vai vir posteriormente a ideia de livros. E aí por isso que falamos biblioteca. E aí, tipo, aí, ó, lendo lá uma coisa sobre fenícios para dar uma aula para vocês, depois de um monte de tempo, assim, um historiador por que razão ele quis dizer essa história para nós. Mas o que eu queria dizer para vocês, galera, olha a importância, galera, da cultura fenícia nesse processo todo, né? Os fenícios, eles vão intercambiar coisas, galera, mas ao mesmo tempo em que tu troca uma coisa, tu troca cultura também. Então os fenícios são caracterizados por um grande sincretismo cultural, por inter-relações com outros povos. Da mesma forma que eles influenciam, que esses outros povos influenciam na vida deles, eles vão influenciar na vida desses outros povos também. Né? Então sempre te lembra dessa relação, que é uma relação, galera, que eu quero que fique na tua cabeça a partir daqui para tu usar sempre na história. Esse nosso momento inicial, ele é um momento que se arrasta um pouco, porque aqui eu estou desenvolvendo uma série de conceitos com vocês, para vocês passarem a pensar a história. Depois a velocidade da aula de história vai aumentar muito, vocês vão ver. Mas nesse início é uma série de coisas. Uma das coisas que eu já quero que fique no teu cérebro é essa. Onde houver um comércio intenso, imediatamente eu quero que tu saiba que haverá um grande sincretismo de culturas. Porque além de trocar coisa, o comerciante, cara, é impossível não haver um contato cultural profundo que acabam interferindo, né, nessas culturas em contato. Tá? E dessa mistura cultural a gente chama sincretismo. Tá? E aí, voltando então ao slide 3, povo,
Esses são inventores do alfabeto que hoje a gente usa, porque dos gregos, galera, os romanos pegaram, desenvolveram o latim. E tu sabe que o português é uma língua que vem do latim, né? Que vem da língua romana. Percebe então que a origem do nosso alfabeto hoje é uma origem fenícia, tá? E isso é cobrar, povo da antiguidade caracterizado pelo comércio, fenícios. O inventor do alfabeto fonético, fenícios. Porque uma coisa daí que dá o pega-ratãozinho eventual do exercício, uma coisa, galera, é quem inventou a escrita, Mesopotâmia, depois Egito. E outra coisa chama-se alfabeto fonético. Aí são os fenícios, tá? O alfabeto, galera, egípcio e mesopotâmico, ele era um alfabeto ideográfico. A ideia, o símbolo. O nosso alfabeto, galera, ele é fonético. Um som, o símbolo. Perfeito? Essa é a diferença daí. Então ali, o comércio já matou, né? Isso é caracterizado por uma economia comercial. E a outra marca, galera, a religião fenícia, tá? Ou seja, politeísmo, a mesma coisa, perfeito. Só coloca do ladinho ali. Algo que daqui a pouco pode aparecer num teste para ti, mas que eu nunca vi, tá? Sacrifícios humanos, galera. Os fenícios praticavam sacrifícios humanos no exercício da sua religiosidade. Ao contrário, o que era mais presente, por exemplo, lá na Mesopotâmia, no Egito, muitos sacrifícios animais, como ainda hoje existem em diversas religiosidades, né, galera? Oferecer aos deuses alguma coisa, em contrapartida daquilo que os deuses daí oferecerão à nossa vida. Os fenícios, inclusive, ofereciam, galera, sacrifícios humanos. Por que isso quase não cai muito, galera? Primeiro, porque não é muito comprovado, né? Há divergências assim sobre essa questão. Perfeito, então, povo. Os fenícios. E dos fenícios, por exemplo, a gente pode conversar sobre os hebreus. Passem aí para o slide 4. E aí, para inaugurar os hebreus, né? Do lado dos hebreus, tu já coloca Israel-Palestina, tá? Israel/Palestina. E tu estás vendo, então, que eu coloquei uma imagem, galera, da figura do Moisés, né? Uma representação do Moisés abrindo o Mar Vermelho. Passem para o slide número 5, portanto. Uma informação bastante importante, então, para ti, eu botei uma outra representação ali no Moisés bem loucão daí, né? Deus o livre, tocando terror. Galera, os hebreus, eles não são um grupo que sedentarizou-se ali na região e ali desenvolveu uma civilização. Os hebreus, povo, eles têm uma origem lá na Mesopotâmia, lá na nossa primeira aula, aqui pelo mundo online, porque a nossa aula presencial que a gente se viu foi uma aula sobre a pré-história, né? Lembra? E a gente caiu na civilização. E aí, quando começamos o nosso trabalho online, eu entrei na Mesopotâmia com vocês. E aí eu desenvolvi a cidade de Ur, Uruk, Lagash, onde Oi, agora voltou? Pois é, tava caído aqui. Então, onde que vocês não ouviram mais, galera?
Qual foi a última frase que vocês ouviram falando? Entramos nos Hebreus ali, vocês estavam ouvindo? Quando falamos da Palestina, Israel? Tá. Eu acho que caiu aqui o botão, então, do áudio. Então, o que eu estava dizendo para vocês é isso, galera. Eles têm uma origem lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur, que a gente começou a nossa ideia de civilização, que eu falei para vocês, lá na Baixa Mesopotâmia. Prometidos, então, aí o surgimento dessa ideia. Qual é o problema dos hebreus, no sentido da nossa aula? Galera, nós carecemos de base material para explicar a história dos hebreus. Então, vocês podem, inclusive, anotar isso. A grande fonte de estudo dos hebreus é a Bíblia. E eu pergunto para vocês, nós historiadores podemos usar a Bíblia como uma fonte de construção da história?